A sua história mostra pra gente muito esse poder, tipo, não vou deixar qualquer coisa me abalar. Foi aquele comércio ali que deu vida para minha vida. Sim. Então era a minha família que atendia outra família. Este é o ponto de hoje e de sempre, Uhum. o atendimento. Quando eu vim, eu falei: "Maior burrada que eu fiz na minha vida, que eu vim fazer aqui?". O lojista que está trabalhando sozinho, ele está isolado Sim. do cliente. Com certeza. É que eu vou ficar velha, Sim. mas a Cash não vai. Nossa. Seja muito bem-vinda ao Gente que Constrói, um podcast onde ideias viram ações e o empreendedor é levado a sério, mas com leveza. Eu sou a Amanda, o host desse podcast, e é um podcast em oferecimento da Seudin, uma empresa que organiza o financeiro do ramo da moda, e a Soares e Cruz Contabilidade. Esse é um espaço para quem constrói com coragem, propósito e fome de crescer. Para quem faz muito com pouco, quem não nasceu pronto, mas também não aceita parar. A cada episódio, a gente conversa com quem vive o empreendedorismo na prática, quem já pensou em desistir, mas decidiu continuar, quem caiu, mas também se reinventou. E no episódio de hoje, a nossa convidada é dessas que tem muita história para contar. Ela cresceu no comércio, se viu à frente dos negócios da família ainda muito jovem e transformou um modelo de dor e responsabilidade em combustível para seguir em frente. Há 33 anos, ela comanda uma das lojas de calçados femininos mais queridas de Coronel Fabriciano. Mas sua trajetória vai além das vitrines bonitas. É feita de ousadia no marketing, escuta ativa do mercado e um olhar afiado para a curadoria que realmente conecta com suas clientes. Ela é dessas que se reinventa toda semana, que já investiu pesado em mídia quando ninguém pensava nisso e que até hoje mantém laços profundos com clientes que acompanham sua história há décadas. É sobre legado, reinvenção, escuta e muita coragem. Alessandra Nogueira, da Cash Calçados, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada, eu que estou muito honrada para fazer esse bate-papo aqui com você. Isso Muito aí. obrigada pelo convite. E aí vem muita história bacana, então você fica à vontade para contar a sua história, que eu tenho certeza que tem muita gente que fica muito curioso para saber de onde surgiu a Cash, como que veio a Cash, né. Então eu sei que a sua história começa ali num momento de dor, né, num momento ali de um sofrimento, né, mas que foi também de muita coragem, de não pensar em desistir, né. Você chegou aqui no estúdio falando um pouquinho disso, né, que é muito feliz de ser uma pessoa que não pensa em desistir. Mas queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi essa trajetória, né, eu sei que veio lá de trás dos seus pais, né, e queria que você contasse como que veio, de onde que surgiu a ideia da Cash, já eu sei que já não nasceu Cash, né, veio com outro nome, como que foi, né, essa história, essa construção da Alessandra no empreendedorismo? Sim, a minha história começa na minha infância. A minha família sempre foi uma família, de sapatos. Os meus pais, eles chegaram aqui na região, começaram a trabalhar com sapato uns poucos anos depois da chegada deles aqui, Uhum. e fizeram muito sucesso com o sapato. E chegou um momento que eles decidiram desacelerar. Eu acho essa uma história muito interessante, porque eles trabalharam muito, a minha mãe decidiu desacelerar com 37 anos. Nossa. Coragem, não é? Ela com 37, ele com 47. Então eles entenderam que para eles uma loja só seria o suficiente para terminar, de nos proporcionar o que eles gostariam, que era a educação. Sim. Daí, depois de uns anos, infelizmente, eles morreram num acidente de carro, morreram juntos. Uhum. E aí eles tinham uma loja no Melo Viana, que é a tão conhecida das gerações da minha geração para trás, que é a Sapataria Nogueira. Uhum. Então eu morava em Juiz de Fora, eu fazia faculdade de farmácia e bioquímica, e eu me vi completamente direcionada a voltar. Então, no momento em que eu tive a notícia, eu juntei as minhas coisas e falei: "Aqui eu não volto mais". Uhum.
e eu tinha 2 irmãos, eu tenho, né, 2 irmãos mais novos, e a gente tinha esse negócio para tocar. Hum. E foi difícil, óbvio, horrível, péssimo, Sim. tudo de ruim que podia acontecer, aconteceu com a minha família. Então, durante, assim, 1 ano e meio, eu me vi ali naquele negócio, era uma loja de sapatos populares, Uhum. eu era uma menina de 19 anos, Uhum. e que sempre curtiu a moda, porque Uhum. eu vivi a moda. Ali, né. Porque na época que os meus pais tinham loja, a moda acontecia dentro daquelas lojas populares. Sim, sim. Era o que tinha de mais moderno, chegava ali. Uhum, uhum. E a renda toda da sua família, quando seus pais faleceram, vinham deles? É, Era, era você estava imaginando fora. é. Seus irmãos mais novos, eles eram muito mais novos? Eles eram 9, 15 e 11. Nossa. Então todos Então você teve dependiam dos pais. mesmo, É, e vamos falar assim, ser a dona da família ali, daquele é, é. nossa. E muitas dificuldades, muitos erros, porque como que uma pessoa de 19 anos Sim. vai ser líder de família, Sim. não é? Então E nunca foi acontecer. criada, assim, nem preparada Não. para isso, né, então você teve que assumir uma família, assumir um É. negócio, e Fui ainda preparada para estudar mesmo, estudar, fazer a faculdade, eles deram todo o investimento, Uhum. né, nas escolas melhores, tanto que eu cheguei a começar. Mas isso que aconteceu parou, os meus planos, Sim, sim. né. E aí quando eu fiz esse movimento de voltar, né, era mesmo para trabalhar. Uhum. Tanto que eu custei para ir para a faculdade, aí eu fui fazer administração, mas aí foi depois de um tempo, foi uma faculdade mais difícil, Sim. porque não era num momento bom, Sim, não era um momento tá na triste. empresa e tá E era um momento triste, um momento de luto, sim. muito difícil, Uhum. né. E aí durante esse período, assim, que eu fui trabalhando lá na Sapataria Nogueira, eu fui entendendo que o mercado estava mudando, por quê? Começaram a chegar para mim marcas que eu gostaria de usar. Sim. Então, eu estava ali uma jovem, com Uhum. toda a vontade de consumir produtos que não cabiam ali na Sapataria Nogueira. Sim, sim. Então eu falei assim: "Gente, eu preciso de um espaço onde eu vou vender aquilo que eu quero usar". Sim. Então foi onde eu falei: "Ah, eu quero fazer uma loja", e por minha sorte, a gente tinha uma loja ao lado nossa, que estava vazia. Uhum. Então eu falei: "Nossa, vai ser aqui do Do lado. lado, Aham. parede com a Nogueira". Sim. Aí eu contratei um arquiteto que era amigo de uma família amiga, e ele fez uma loja tão linda, tão maravilhosa, que aquilo veio foi foi vida para mim, Sim. foi vida para mim, Mesmo foi. quem que era você. E outra coisa, naquele momento todo difícil, Uhum. foi aquele comércio ali que deu vida para minha vida. Sim. Ali surgiram novos planos, ali surgiu um futuro, uma Uhum. coisa, assim, prazerosa. E quanto tempo de distância que deu desse momento ali que você, né, que aconteceu esse acidente que você teve que É. na mesmo momento, você falou que foi no mesmo momento, foi literalmente no mesmo momento que você soube da notícia, você já veio embora e você não Eu voltou juntei mais? minhas bolsas e eu nem lembro de ter feito o cancelamento da minha matrícula, Nossa, nem lembro. nem Eu considerei tá mesmo que matriculada até hoje lá. ah, passa. Mas aí deram 2 anos, então isso foi março de 90, Uhum. e quando foi março de 92 a creche estava pronta. Nossa. Então assim, nesse 1 ano e meio, assim, foi essa coisa, "Ai, se eu ficar aqui eu acho que eu Sim. vou ser a pessoa mais triste", né. E aí eu falei: "Então vai ser sapato? Então vai ser um sapato lindo, que eu queira usar num lugar diferente, Presente. que me representava na Uhum. época". Nossa, assim, eu falo, todo esse processo que você viveu ali, né, de às vezes do luto, foi de fortalecimento, né, de às vezes, assim, muita gente fala: "Ah, mas como que eu vou conseguir? Aconteceu isso na minha vida", né, porque o empreendedorismo, a gente vai acontece muitas coisas durante o período, né, e você tinha todos os motivos pra falar assim: "Não, não quero mais isso era um negócio dos meus pais, É. não é algo que me representa", e você olhou com um diferencial, né, você É. transformou aquilo ali em algo que falou assim: "Tá, beleza, isso depende de mim agora, nesse momento, eu preciso sustentar a família, né,
E aí manter o você falou negócio. assim: "Tá, mas como que eu posso criar algo que também me representa, Sim, que eu vou amar, que eu vou ter o prazer de ficar ali, né?". sim, foi. Então eu acho assim, a sua história, mostra pra gente muito esse poder, tipo, não vou deixar qualquer coisa me abalar, não vai, porque eu falo que o empreendedorismo tem que ir, mas tem que ir com medo mesmo, porque eu tenho certeza que você passou por muito medo, né, medo, luto, né, como que foi esse processo emocional ali pra você, de ter que falar assim, abandonar né, você abandonou seus sonhos pra criar novos sonhos, né, e aí ainda além de criar novos sonhos, ter que cuidar de uma família, de tudo, como que foi isso, assim? Foi terrível, horrível, foi muito difícil. Sim, Nossa, assim, às vezes eu penso assim: "Gente, parece que nem foi comigo", sim, porque o sentimento que eu tenho hoje é muito diferente do sentimento que eu tenho dessa época, e foi difícil para todos nós, sim. todos, para mim, para os meus irmãos, para os meus avós, para os meus tios, porque a minha irmã, ela tem uma frase muito interessante que ela fala assim: nossos pais tinham 3 filhos e deixaram 12 órfãos", que era esse núcleo Todo mundo que ao redor. muito sofrido. Hum, Então, foi muito difícil, muitos erros, sim, né, muitos, muitos erros, sim, erros meus, erros, profissionais, muitos, uma coleção de erros, sim. né. Como diz aí, a diferença da idade maior para mais nova é que o mais velho já cometeu mais erros que os mais É. novos. Então é isso aí mesmo, Verdade, não tem verdade. outra, né. Mas quando a creche aconteceu, aí ela trouxe uma alegria, porque Sim. aí eu me envolvi com um novo projeto. Uhum. E é claro que esse outro projeto que era dos meus pais, ele foi perdendo, eh, meu amor, é Sim, lógico que sim. foi, porque eu fui caminhando com esse. Você foi construindo os seus sonhos ali, né? É, fui ficando mais empolgada com aquilo ali, Uhum. né. E o que que você acha que, assim, te motivou nesse período, né, assim, eu acredito que, né, diante da dificuldade, ele é muito difícil você ter uma motivação, né. O que que você acha que durante esses 2 anos, porque depois que a creche, acredito que ele você teve a ideia de: "Nossa, eu vou ter uma loja de calçado que seja a minha cara", aquilo ali já te motivou, mas antes disso, o que que te motivou a continuar ali durante os 2 anos e falando assim: "Eu preciso estar aqui, esse negócio depende de mim"? O que que te motivou ali a estar dentro daquele local, que era um local que era dos seus pais ali? É. Ô Amanda, engraçado, né, que eu não pensava muito, assim, sobre outras possibilidades. Eu porque na verdade a gente também nasceu, cresceu ali dentro. Uhum. Então, era como se assim: "O que que eu vou fazer? Não, eu acho que eu tenho que fazer isso aqui mesmo". Sim. E há mais de 30 anos atrás, é lógico que tinha muitas oportunidades, mas aqui, por exemplo, a gente tinha poucas faculdades, a gente na época que eu fiz faculdade, aqui tinha 4 cursos. Sim, sim, Então eu pensava assim: "Ué, eu vou fazer isso aqui mesmo, sim. né, Uhum, eu vou trabalhar no varejo, é o varejo que eu conheço", uhum. né, eu não ia para engenharia, eu não ia para pedagogia, que eram os cursos que tinham. Uhum. Então eu falei: "É isso aqui", porque eu também não podia sair. Sim, sim. Aí também comecei a namorar, eu casei, e o movimento todo era para ficar aqui na região. Uhum. Então, foi isso aí mesmo que eu Sim. fiz. Em 2 anos que eu tinha creche, eu já abri filial em Ipatinga. Nossa. E aí Então assim, aí uhum. aí eu fui trabalhando. Você falou no início que você foi fazer faculdade era antes de farmácia. Era farmácia? Era Hã? farmácia. É. Farmácia. E naquele momento você não se via na loja? Assim, né, Não, quando você escolheu farmácia, você falou assim: "Não", não. por mais que você viveu ali o empreendedorismo, você cresceu no empreendedorismo, mas você não se via ali dentro, Hum. até acontecer a oportunidade. Mas olha que interessante que é, né, é como que é uma coisa familiar, né. Uhum. Como os meus pais já tinham desacelerado, ele falava assim: "Vai, vai que nós vamos empreender lá na Sim. frente". Aham. Então era essa a história. Então a gente conversava muito, Sim, muito. Meu pai era muito fofo, minha mãe sim. super empreendedora. Então, ele falava assim: faz a faculdade que nós vamos crescer depois com você". Porque a história deles já não tinha dado uma eles estavam tranquilos, a vida Já eles tinha dado estava certo pra não, eles. eles Aham. estavam felizaços, super felizes. Sim. Eu lembro que ele falava: "Vai, que com essa loja aqui, nós vamos terminar de estudar vocês". E aí a gente conversava, a gente falava assim: "Ah, então nós vamos fazer
análise clínicas, vamos abrir um laboratório. Aí eu falava assim: "Ai, mas eu acho que eu vou mexer com cosmético, acho que eu gosto dessa área, da beleza", e olha que a beleza era desse tamanhozinho em 1989, Sim, sim. né. E aí eu falava: "Ai, o meu curso tem a parte de indústria, e aí nós vamos", então os planos eram estes, Sim. a gente ia empreender, Uhum. a Então gente ia empreender. você já nasceu com a veia de empreendedorismo, você só não estava ainda ligada ali no ramo da moda. Eu ajudava a fazer pedido, eu atendia, eu tenho gente que fala comigo: "Alessandra, eu lembro de você, pegando sapato pequenininha, trazendo as caixinhas", porque a gente tinha que trabalhar. Sim, sim. Eu trabalhei muito na minha infância, muito, de um jeito maravilhoso. Era fazendo embrulho de presente, fazendo a caixinha de presente, entregando. Sim. Então eu e meus irmãos, a gente estava inserido ali, naquele negócio, Sei. naquele negócio, Sim. sempre É, estivemos. e eu falo assim, lá em casa também, meu pai sempre criou uma cultura que essa semana, né, passou o imposto de renda e aí meu sobrinho estava lá, ele tem 4 anos, ele estava lá com a gente, lá no meio do Aham. vucu-vucu, e aí a minha mãe falou assim: "Nossa, eu lembro quando era você e seu irmão correndo aqui, porque a gente foi Agora já é outra geração. e eu vejo que quando às vezes o pai é um empreendedor e os filhos estão ali juntos, já nasce aquele despertar de empreender, né, você já pensa assim: "Tá, eu posso até trabalhar às vezes para um terceiro", mas quando os pais mostram aquele desejo, que ama aquilo ali o que faz, Uhum. né, que mostra aquele desejo: "Cara, isso é o que sustentou a nossa vida, isso é o que se você tem tudo isso hoje é porque isso Tá aqui dentro, nata é engraçado, né. também". Eu acredito que isso nasceu em você, né, desde quando você aconteceu e tudo que tinha acontecido, você já tinha aquela você já tinha o sangue ali do empreendedorismo, Tipo, né. sabia como é que funcionava, Aham. né, tipo assim, se você dedicar, se você fizer tudo, Sabe que é uma coisa que vai dar renda, né. Eu tipo lembro isso. eu lembro uma frase dos meus pais que sempre quando a gente viaja, principalmente da minha mãe, a gente viajava, e ela falava muito assim: "Vocês estão gostando da viagem? Vocês estão amando a viagem?" A gente: "Nossa, tá ótimo, estamos super felizes e tudo". "Pois é, tudo isso que vocês estão vindo aqui, só é porque do escritório, é a proporção do trabalho nosso lá". Então isso acaba que a gente foi criando e dando valor para aquilo ali, Claro. para empreender, para dedicar ali, para trabalhar e que você sabe que você vai dar resultado. Enxergando o valor, né. Exato, você sabia que se você trabalhasse, né, esforçasse ali, trabalho duro, você não ia passar perto nem você nem sua família, né, então Ia dar isso certo. acabou que te motivou ali. É. E tem alguma lembrança, assim, dos seus pais que você fala assim: "Nossa, até hoje eu carrego isso na loja, isso me inspirou lá atrás e continuo levando isso adiante, e se algum dia minhas filhas ou alguém for pegar a loja ali, eu quero que continue esse legado ali dos meus pais", tem algo que Tem. você leva até hoje? Sabe o que que é? Atendimento. Menina, não tem outra ou não tem outro segredo, não tem. É o atendimento. Eu via meus pais abrindo loja para a pessoa batizar a criança no domingo de manhã, porque a gente morava, a casa dava frente para outra rua, mas era fundos da loja. Então a pessoa tocava campainha, aqui essa criança vai batizar daqui a pouco, você tem um sapatinho? E era assim que eles E faziam. não tinha não, a loja tá fechada, não, meu filho, vamos embora. Não, mas era direto. Então assim, eu via também aquela conexão Sim, entre as famílias, então era a minha família que atendia outra família. sim. Então, eu não sou muito ligada ao fato, assim, da coisa ser, financeira. Sim. Eu tenho uma alegria, Uhum. natural Sim. de que a pessoa seja minha cliente, Uhum. porque eu tô presente lá na vida dela. Sim. A Cash está presente na vida dela. Muitas vezes ela fala assim: "Vai na Alessandra, Uhum. lá na Alessandra vai ter", Sim. ela não fala: "Vai na Cash". Sim, e eu falo assim, o financeiro é um reflexo. É a consequência. Todo o às vezes a gente vê assim: "Ai, nossa, eu vou empreender porque eu quero ganhar dinheiro e tal". É tudo um reflexo. Primeiro você doa para depois você recebe. É. É aquela frase clássica, né, se o Neymar fosse esperar ganhar o que ele ganha hoje, ele não estava ganhando igual ele ganha. E às vezes nem dá certo o financeiro, às vezes nem dá certo, Exato. não é? Mas essa conexão os meus Sim, pais eles deixaram, assim, mas ela era claro, sim, claro. E isso influenciou também outras pessoas da nossa família, porque tem vários empreendedores na família por causa deles, sim. né. Uhum. E eu acho que é isso, Hum. este é
ponto de hoje e de sempre, Uhum. o E atendimento. eu falo principalmente na era que a gente tá, na era digital, na era de, né, que as pessoas, né, têm a facilidade ali da compra online, o que muda é o tete a É tete. lógico. É aquele atendimento, aquele fala assim: "Nossa, eu vou lá na Alessandra, porque eu sei que a Alessandra já sabe o que eu gosto. Eu sei que eu não vou ter que passar um feed inteiro ali para escolher o que eu gostaria", né. É. Então eu acho que Conhecer o cliente, né, conhecer o cliente, tá perto e é o que tá cada vez mais escasso, que as pessoas tá cada vez mais esquecendo disso. exatamente. Que ela pode ter conexão, Uhum. que ela pode, que a vida dela não está dentro de um celular, a Sim. compra dela não está dentro de um celular. Exatamente. Tem uma coisa engraçada, assim, que quando as minhas meninas estavam pequenas, surgiu um evento na loja que era da marca Schutz, então ele chamava Schutz Day. Então ela mandava para mim 100 convites de papel. Uhum. Então, eu ia entregar em mãos. Daí eu colocava a Letícia e a Cecília para me ajudar a entregar. Uhum. Então elas tocavam a campainha e falavam: "Eu tenho um convite da Cash". Aí elas fizeram isso várias vezes, aí elas falaram assim comigo: eu não entendo como é que você sabe onde as pessoas moram". Uhum. Aí eu falo assim: "Uai, eu estou numa cidade pequena Uhum. onde eu conheço as pessoas". Uhum. E outra coisa que elas achavam muito curioso quando encontrava com alguém, assim, no supermercado, e a pessoa falava assim: "Eu tenho que dar um presente para, por exemplo, para Pauline". Aí "Sabe que número que a Pauline calça?". Aí eu falava: "Ah, a Pauline calça 36". Aí às vezes elas falavam assim: "Você sabe também, além Você onde as lembra? pessoas moram, você sabe o número que elas calçam?". Aí eu Aí já pensa assim: "Não, espera, eu vou ter que decorar isso tudo, Helene". e uma coisa que eu vejo hoje nelas é que elas exatamente isso que você falou, do que eu aprendi com meus pais, elas falam assim, "Mãe, você sabe aquela trend do Império Romano, que toda pessoa tem uma coisa assim, uma coisa que fala no ouvido dela, assim, que ela presta atenção? Eu presto atenção em todos os comércios que eu vou". Sim. Aí eu: "Ah, meu Deus, não é possível". Ela é Eu com a veia. eu entro e penso assim: "Será que essa pessoa tá bem, o comércio dela tá bem? Sim. Será que ela tá treinando os funcionários dela?". Falei Sim. falei: "Gente, já entrou na mente". Realmente, já foi, já É isso aí que você falou. É. e a gente tá falando assim, né, de muita coisa boa, né, É. desafios também, mas eu acho que, igual eu falei, às vezes a gente vive um looping ali. Já teve um momento que você falou assim: "Gente, eu vou largar isso, Eu já tomei não decisão. quero", e você já pensou em fechar a loja e Já, depois voltou atrás? já. Hum. Assim, ó, foram várias decisões, né. Primeiro, ficar só com a Cash, Sim. depois abrir a loja de Ipatinga, fechar a filial. Então lá em Ipatinga eu mudei várias vezes de endereço. Quando eu estava com as minhas meninas pequenas e que eu estava numa fase muito difícil Sim. com as 2 lojas, eu falei: "É hora de fechar, Uhum. não vou Não ficar, vou dar conta. não vou dar conta", essa é a palavra, não vou dar conta, Uhum. não é? Sim. Aí eu não dei conta e eu fechei. E aí eu estava numa fase difícil nas 2 lojas, e aí eu falei assim: "Eu vou fechar a de Fabriciano também, eu vou vender". Uhum. E a loja, ela já era uma loja muito boa, há 15 anos atrás, ela sempre foi uma loja muito boa. Aí eu falei assim: "Ah, então tá, então eu vou vender". Aí eu tenho uma amiga, Jaqueline, ela falou comigo assim: "Se você mudar para o centro de Fabriciano, eu acho que você vai vender melhor a loja". Eu falei: "É, eu concordo com você", porque era lá no Melo Viana, né, sempre Uhum. foi lá, Uhum. no bairro. E o bairro, ele teve muito impacto com as mudanças também do consumidor. Muito Sim. impacto. Aí mas eu tinha referência do quê? Minha família a vida inteira teve loja no bairro, Que vai dar a matriz era no bairro, então eu vou tentar. todo mundo ali já me conhecia. E vinha de Patinga, vinha de Timóteo, muito. Uhum. Aí ela falou assim: "Muda de endereço, e tem uma loja perto de mim". Eu lembro direitinho quando a gente foi lá era uma clínica odontológica, aí uma rua pequena, Hum. daí eu falei assim: "Então tá, então eu vou fechar lá e vou vir pra cá". Menina, quando eu vim, eu falei: "Maior burrada que eu fiz na minha vida, que eu vim fazer aqui?". A loja era deste tamaninho. Aham. Ca Olha, foi uma fase terrível, Uhum. mas eu falei: "Agora eu vou honrar, né, eu Sim. vou honrar. Eu mudei, eu vou honrar, saí do meu imóvel, Uhum. vou vir". Aí, Tem que dar Amanda, certo. a aí eu anunciei para algumas pessoas, chamei algumas pessoas Pra para falar pra vender ali. já para vender. Uhum.
Aí, tem hora que é bom a pessoa não aceitar, é gostoso demais ela não aceitar, Às vezes já falou não porque pra depois você hoje, fala: né, você fala "Ela assim: não quis", aí, né, elas não quiseram. Menina, e foi tão bom, "É, porque a loja precisava mudar de endereço. sim, Ela precisava ir para mais perto das uhum, minhas clientes. sim". E não que eu não tivesse cliente ali no bairro, eu O seu tinha. público ali era, né. Não, eu tinha o público também, só que eu estava, tipo, estrategicamente mal posicionada. Sim, sim, Então eu vim para o centro, eu fiquei mais perto de Timóteo, eu fiquei mais perto de Patinga, sim. né, eu fiquei mais perto lógico, das minhas clientes de Fabriciano, Uhum. então foi muito bom Sim. essa mudança. Uhum. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu queria, falar um pouquinho, você falou muito dessa questão de mudança, tudo, e eu vejo que muitas vezes, principalmente no ramo da moda, acontece muita pessoa assim: "Ah, eu comecei, né, igual ali, com um público às vezes mais popular, né, Uhum, e simplesmente, ah não, agora eu vou mudar uhum. para um público que não é o que eu já estava acostumado". E muitas vezes, assim, pode dar muito certo, igual no seu deu, Sim, mas pode também dar muito sim. errado. Que você vê, assim, que para você, estrategicamente, se alguém tá passando por isso hoje, você vê que, cara, pensa nisso, né, né, às vezes, assim, faz de novo o seu público, vê onde que tem o mercado, o que que você daria de dica pra pessoa mudar, assim, igual você mudou? E eu falo que você mudou 2 vezes, né, você Várias. mudou primeiro de público popular para um, né, para o calçados um pouco mais premium ali, Sim, e depois você mudou de localização sim, também, né, de uma localização que deu completamente uma visibilidade diferente para sim. sua loja, né. Então, o que que você indica para quem, né, lojista aí que tá passando por isso ou que pensa nisso, o que que você Eu acho que é isso aí mesmo, você precisa olhar para fora e precisa pesquisar mesmo, assim. Uhum. O ramo da moda, ele é um ramo difícil, Sim. ele não é um ramo fácil. Ele é muito ele tem muitas altos e baixos, porque as marcas têm altos e baixos. Uhum. Então, no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo da moda, Sim. a moda a marca ela faz uma ascendência, fica lá, e depois o que que acontece? Vem outra marca que vai Sim. fazer a Uhum. ascendência. Então é difícil Sim. ficar lá em cima e fazer aquela ponte comprida que você ficou muito Só cre então, às vezes, para o lojista é difícil, porque ele tem lá um relacionamento com aquela marca, e aí aquela marca começa a Deca cair. Uhum. E aí você pensa: "Nossa, como é que eu vou fazer para buscar no", mas você tem que buscar, Sim. você tem que buscar. Uhum. Então você tem que estar de olho no mercado. Sim, é estudando, busca constante, Tem que né. estar de Tanto o seu olho no público mercado. também muda, né, eu tenho É, certeza que é. hoje ali na Cash, né, você vende para todas as idades, eu vi, né. Todas as É, idades. Você você vende calçou quase não 33, tem segredo. tem criança que já compra comigo. Ué. Então, assim, você tem que ficar de olho justamente ali nas marcas, no mix, em É. quem que você aposta, quem que você sai estudando e buscando o tempo inteiro, né. Tem que Sempre se olhar. inovar, Tem que renovar, olhar. né. E porque se a marca não está buscando Sim. ascendência, ela não pode ser sua parceira, Uhum. não Verdade, é? sim, Ela com tem que estar no certeza. mesmo No ritmo mesmo que se você quer você, crescer, você tem que estar do lado de gente que de cresce da mesma gente forma que da tá marca, né. gente que Hum. tá de olho no mercado também, de olho nas novas gerações, Sim, com não é? certeza. E já teve marca que você falou assim: "Essa daqui eu não trabalho mais, porque não bate com meus princípios, com o que você que acredita, o que que você quer". Sim. Você já é Tem. grande que você já falou assim: "Não, eu prefiro Tem. tirar fora, mesmo que eu vendo bem", igual você falou, não é por dinheiro, né, óbvio É, que, assim, a gente tem que ter uma organização financeira, porque senão você nem estaria onde que você está hoje, né. lógico. Sem Não organização sobrevive. financeira não É, sobrevive. é, Mas não é por dinheiro, é pelas clientes também, principalmente, né, é. por você, pelo que você quer da loja. Já teve, assim, que você fala assim: "Nossa", você era super empolgada, era doida para fazer né, ter ali a curadoria, Aham. pesquisar sobre aquela marca, quando você conseguiu, você falou assim: "Não, não era o que eu esperava, não tá me atendendo". É, eu acho que acontece isso, Uhum. acontece de você experimentar uma Sim, marca e ela não dá certo. sim, Mas hoje eu acho também que precisa reduzir um pouco, sim, né, daquele portfólio de marcas, sim, porque principalmente o sapato, tá, mano? O sim. sapato no Brasil ele é riquíssimo. A Uhum. gente tem tanta fábrica boa, a Sim. gente tem tanto produto bom.
O Brasil é tão rico de sapato, Sim. ele é um grande produtor de sapato para o mundo. Uhum. Então assim, você não consegue ter todas, e Sim. nem todas as maiores. Sim. Não consegue, Uhum. não consegue. Uhum. Então o a gen eu também uma mudança que aconteceu nos últimos anos, é reduzir um pouco e trabalhar bem aquela marca, que Uhum. tá também trabalhando bem. Sim. Sim. Porque se ela não trabalhar bem, se ela não te der um Te suporte, fortalece. ela não te fortalece e ela tem que te entregar, ela tem Sim. ela hoje a gente precisa, assim, por exemplo, a marca que entrega, muitas fotos para a gente poder trabalhar, material, a marca que trabalha bem o Instagram dela, a Sim. marca que trabalha bem a marca dela. Sim. Eu falo que hoje, né, as empresas em si, você não pode olhar só aquilo ali, porque eu vendo calçado, beleza, eu estou entregando para Cash Calçado. Todos nós, né, temos que olhar um todo. Onde que eu posso auxiliar meu cliente num todo? Não é: "Ah, não, ele está buscando ali só um calçado". Eu sei que você já vende calçado, você já vende um acessório ali de luxo, que você sabe que seu cliente, ele vai buscar não só o calçado ali, né. Claro que você é especialista naquilo ali, mas você enxergar o cliente como um todo, né, Como de o que que ele busca, o que que ele quer, onde que ele está, né. E as marcas fazem isso com você, isso reflete no seu próprio cliente também. e a gente é assim que a gente aprende. Sim, Eu acho que a gente aprende com os grandes. sim. A gente fica de olho ali no que essa marca tá entregando e fala assim: "Ué, se ela tá entregando isso para mim, é isso que eu preciso passar Passa para meu pra outra parte", Uhum, com né. certeza. Então, por exemplo, igual a gente vê, né, a gente tem marcas que trabalham muito look total, assim. Sim. Então ela não entrega só uma foto de sapato, Uhum. ela faz ali uma foto com o look completo. E a Cash, ela tem esta característica. Eu tenho, assim, pessoas comigo que adoram isso, Sim. funcionárias, né, que trabalham para isso acontecer também. Então veste a roupa, então a gente gosta de vestir a roupa, colocar o acessório, colocar o sapato, por quê? É isso, a nossa cliente não vai sair só de sapato. E próprio Ela fazer parceria ali mesmo, que eu acredito que você faz parceria ali com o comércio Ah, local ali, o pô, enxurredor, e cresce todo mundo, né. gente, não Então, tem é isso jeito, mesmo. você tem que Uhum. fazer entregar o negócio Sim, todo. o negócio precisa ser um ecossistema inteiro, né, ter olhar só Pô, para aquela necessidade, mas como um ela todo mesma ali que o indicou. cliente precisa. É, e isso é muito importante. Uhum. Eu acho que isso hoje é a coisa mais importante. Sim. O lojista que está trabalhando sozinho, ele está isolado Sim, do cliente. com certeza. Ele está isolado do cliente, E né, aí do pensa mundo assim: "Ah, eu não. não vou conversar com fulano, eu não vou dar por causa da concorrência", acabou isso, né, não existe, Isso. né, nesse mundo de hoje, Ó, a concorrência dá as mãos e junta faz exatamente, pra faz uma sim. né, isso é muito Uhum. importante. O que está no meu Instagram tá mostrando a sua loja, o que está e lá no seu você reposta a minha, Sim. e aí a gente vai fazendo esse trabalho, que isso é importantíssimo. Uhum. E entrando um pouquinho nesse ponto, né, a gente sabe que a pandemia pro comércio em si foi uma transformação completa, né. Eu acredito que você teve que se reinventar por completo, assim, né, nessa época. E eu falo que hoje a gente não está vivendo uma pandemia, mas a gente está entrando num segundo modelo economicamente falando, tecnologicamente falando, que a gente nunca viveu antes, né. Então a gente está sofrendo aí com uma mudança tecnológica muito brusca, muito rápida, né, que eu falo que 2 anos atrás ninguém sabia o que que era ChatGPT, ninguém tinha nem ideia o que que era, né. Vamos falar assim, a internet mesmo, o Instagram entregava, né, daquela forma e as pessoas: "Ai, quem tá na frente", hoje quem tá no Instagram é o mínimo ali para se fazer, né, que há pouco tempo atrás não era. Então as coisas estão indo muito rápido, né, que antes tem um estudo que fala que antes, em média, a tecnologia demorava 5 anos, no mínimo ali, para as pessoas se adaptarem. E hoje já está algo muito rápido. E eu queria saber assim, hoje na Cash, o que por mais que você fale assim: Amanda, mas eu não sou, né, não sou uma empresa de tecnologia", mas você tem que estar, você tem que ser, né. O que que você faz hoje para se diferenciar nesses momentos de crise, nesses momentos mais difíceis? Porque eu tenho certeza que sim, além da pandemia, além também, né, dessas questões tecnológicas, tenho certeza que você já viveu muito momentos de crise ali também, como Sim. toda e qualquer empresa, né. Como que você faz para se reinventar, para continuar na linha, continuar crescendo, né, igual você falou, você não pode estar caindo, você tem que estar perto dos bons e continuar crescendo. Como que você faz isso hoje? Gente, eu acho que depois da pandemia, é outra vida. Uhum. É uma coisa louca isso, Sim, sim, louca. Eu tive loja por quase 30 anos antes da pandemia. sim. Então eu vivi aquilo ali foi uma vida. Aí de 2020 para cá nasceu de novo. Aham.
né. Porque por mais que a gente já estava ali no Instagram, a gente já fazia foto, fazia parceria, né, a gente já vivia o Instagram desde 2013, mas a pandemia me virou do avesso, assim como virou Todo todos nós, mundo. né, o mundo inteiro. Sim. Mas hoje eu falo assim, as mudanças elas foram boas Hum. pra gente. Então, 2020 foi péssimo? Lógico que foi péssimo. 21 foi dificílimo? Sim. Dificílimo, Uhum. dificílimo. Faturamento em baixa, Uhum. tudo difícil, foi horrível. Por isso é importante ter um preparo antes também, Ô preparo gente, financeiro, é. organização, Mas aí tudo, né. 22 o negócio, aí Tudo. 23 doeu, E aí? 24, Sim. né, 25 tá bom. Uhum. Por quê? Porque a gente fez o que a gente precisava fazer. Sim, sim. A gente aprendeu a vender no digital, Uhum. mas a gente aprendeu que através do digital, a nossa comunidade presencial, Sim, ela ela ia ter tudo que a gente pudesse dar. sim. Ela ia ter atendimento no WhatsApp, ela ia ter conteúdo no Instagram, ela ia ter um time, de atendimento Sim. bom, ela ia ter consultoria, ela ia nós É estamos gerar nos isso da pessoa ir desdobrando. na loja, né. É. É gerar aquela vontade, ela falar assim: "Tá, eu posso comprar online? Posso, mas eu quero ir na Cash, Menino, mas eu o quero", fluxo é bom né. demais. É isso aí. Por causa disso, por Sim, causa disso, por causa dessa conexão, tipo assim, sim. você pode ter o evento, Amanda, Uhum. pode chegar lá com a sua foto, do seu Sim, vestido, da sua roupa, que nós vamos te entregar essa informação, nós vamos te entregar tudo. sim. Né, mas você tem para entregar. Não, eu tenho para entregar, mas, por exemplo, se você não quiser fazer terminar o look completo comigo, você vai entender que eu sei te Te auxiliar. não sou eu tô falando a A Cash, Cash. porque lá todo mundo tem Sim. boas opiniões para dar. Uhum. Todas as Legal. todo o time tem boas E é opiniões para dar. preparar o time ali também para isso, né, tá com pessoas, ter eu sei que você tem pessoas lá, né, eu conheço ali que tem anos que tá com você, né, que maravilhoso. E isso eu acho que é importante de construir pessoas, né, nós vamos falar um pouquinho disso depois Sim, sobre pessoas, mas entrando um pouquinho disso nessa questão de trazer novidade, de tradição também, a Cash é uma marca tradicional, né, sim, vem de igual você falou, tem 30 anos ali no mercado. Como que você faz para sendo tendo aquela tradição da Cash, mas não deixando de trazer a novidade, de trazer, né, novos igual você falou, reinventar. é, Como que você faz isso hoje? Tem alguém que te auxilia ou é você mesmo que é a cabeça ali é. das mudanças, suas meninas também estão ali ou não? Como que é? Eu gosto muito da opinião das minhas meninas e eu acho que elas têm, como elas têm 23 anos, elas trazem para mim o desejo da geração delas. Sim. E eu sempre pergunto: "Tá bom, tá", né. E Uhum. elas têm a comunidade delas lá que gosta da Cash e Sim. que me dá esse feedback. Uhum. Uma coisa também que eu acho muito importante é que eu vou ficar velha, Sim. mas a Cash não vai. Nossa, Entendeu? exato. Eu vou ficar velha, eu já Uhum. tô caminhando para Sim. 60 anos daqui uns anos. Então eu vou ser uma idosa, mas a Cash não vai ser. Sensacional. A Cash não vai ser E isso idosa. você faz a empresa tá sempre progredindo, Vai, sempre buscando, sempre querendo. vai. Por exemplo, agora a gente está preparando uma sede própria. Uhum. Então, Hum. então a gente Então tem novidade aí. em 2026, Quente se aqui. Deus quiser. É. E essa sede, ela precisa, preparar um ambiente onde a geração Z vai ficar motivada a ir lá, porque como é que eu vou levar a geração Z Pra para dentro desse Uhum. espaço presencial, porque eu não estou investindo nele. Eu vou botar meu dinheiro ali, Sim. que é um espaço presencial. Não dá para você criar um espaço tradicional do jeito que você vou só melhorar, deixar ele mais bonito. Você tem que Então ter nós estamos pensando, dizendo, e eu viajo, e eu vou lá fora, e eu faço vídeo, e ela tá ali, nós estamos cozinhando aquele projeto. pra Tipo, nós estamos assim, deixando ele ali, ele vai surgir Sim. de um jeito moderno, mas que vai abrigar todas as gerações. Sim. Porque, Amanda, eu tenho dentro da minha loja, às vezes, presencialmente, 3 gerações. Sim.
E que você tem que atender todos daquela forma Mãe, a filha e a avó, e preparar o próprio funcionário para atender as gerações diferentes. para atender, porque Os ela públicos vem com uma demanda diferente. diferente. Ela vem buscando o sapato de um jeito diferente. Sim. Ela vem com a foto. Aham. Você É tem que eu esse. quero. Aí se você não tem, você fala, Aí você tem que convencer a poder você tem que vender, sim, você tem que oferecer, sim, porque eu não posso ficar presa a uma foto. sim. A foto para mim, ela é apenas um caminho, Uhum. ela é uma direção. Sim, A cliente está me direcionando, ela está falando assim: "Eu gosto disso". sim. Então se eu não tenho isso, eu tenho parecido com isso, eu tenho esse caminho, Uhum. esse é o caminho, Sim. porque olha que lindo, o cliente te dá o caminho hoje. Uhum. E aí você Olha tem que que fácil, aproveitar as você concorda que é oportunidades. mais Com fácil? certeza. Lógico que é mais fácil. Com cer Do que antes você ter que apresentar, porque a pessoa não O que que ela sabia. gosta, onde que ela Eu não vejo como dificuldade, eu vejo como oportunidade, né. E eu acho que é isso não é? é a veia do empreendedor, né. É. Aí você vê assim, você podia olhar muito bem, a tecnologia para nossa, é péssimo, eu odeio, a pessoa chega lá, eu não tenho sapato. Não, mas ali ela me dá a oportunidade de conhecer o gosto Só da eu pessoa, falar, de ver como que eu, né, como que é o meu negócio. às vezes a pessoa ela te pede um produto, assim, ela faz um primeiro contato com você, Uhum. mas se o perfil dela é aberto, tem ali a história dela. Se você tiver uma loja e quiser me vender uma roupa, é só você ir no meu perfil, Sim. que Isso é você uma grande dica para os lojistas aí que estão ouvindo também, né. claro, tá ali o álbum de fotos da pessoa, ela postou a roupa, o look que ela mais gosta, porque se o look não tiver bom nem vai para o feed. Exatamente. Aí você fala: "Ó, ela gosta disso, Sim. ela usa esse tipo de sapato, ela usa esse tipo de roupa", Uhum. não é? Sim. Ela usa esse tipo de cabelo. Uhum. Gente, tá ali, É tá tão olhar ele, mastigado. né, por mais que ele entalhe perto de você, você olhar e Tá você vai mastigado mandar às vezes demais, aí não uma, tá? né, Tá mastigado demais, tá não mais tá? fácil do que antes então, Eu né. só acho que melhora. Só É isso tem aí. isso, só fica mais fácil. Tá mais difícil concorrer com a própria marca, Sim. porque a marca que eu vendo também Tem tá vendendo para o meu uhum. cliente, ela tá vendendo para o Brasil inteiro. Ué, mas tá mais fácil. Sim. É uma coisa mais difícil, outra coisa mais Quem vai fácil. olhar para o cliente com cuidado, com carinho, é que vem quem vai se Eu diferenciar. acho. É o robô que vai olhar para você? Não. Exato, não vai. Ele vai te dar um bom dia muito animado, Sim. mas ele é um robô, Exatamente. não é? Mas eu acho que é muito bacana ver como que eu falo assim, a história dos seus pais voltando lá atrás, seus pais, com 35, 37 anos, falam: "Não, ali para vir tá bom e vida que segue". É, E você já tem uma mentalidade muito diferente. é. É o que você trouxe. A Alessandra tá ficando velha, a Cash não. A Cash vai continuar. Então eu preciso inovar, eu preciso buscar, por mais que a Alessandra tá ficando velha, a cabeça da Alessandra não, a Cash tá lá na frente, a Alessandra também tá, né. É. E isso é legal. E você fala muito das histórias, né, do cliente, como que isso é importante. Tem alguma história que te marcou, que, né, às vezes, né, que seja uma cliente que às vezes, né, tá com você até hoje ou não, mas que te marcou, que você falou assim: "Cara, essa história eu levo pra mim, toda vez que às vezes eu tô ali desmotivada, não tô com aquele gás todo", eu falo assim: "Gente, lembra da fulana? Nossa, você lembra quando ela foi lá?". Tem algo que te marcou, assim, que Ah, você tem muita história. Não tenho uma não, eu tenho várias, uhum. principalmente, Amanda, quando chegam as gerações juntas lá na loja. Sim. Ah, isso é muito maravilhoso. E você fala assim, você atender a avó, a mãe, os filhos Isso e não tem preço. sim, sim, Como é que essa menina tá comprando na mesma loja da avó dela? sim. Aí eu falo: Ah, "Ah, aí o coração faz até assim. aí nós estamos trabalhando direito", Sim, com certeza. não é? Porque ela não foi para outra loja. Sim. E Ela não tá nem na internet comprando. sim, Não tô falando que ela não compra, tô dizendo que ela aceita ir na mesma loja da avó. Então você concorda que a menina tá achando que a loja tá nova, sim. tá super legal, e Uhum. a avó tá super feliz em tá comprando na loja que a neta gosta. Com E certeza, olha, com é certeza. porque tá tudo certo, Sim, porque você tá no caminho é certo, porque né, você tá tá tudo procurando atrair o certo. cliente, É, o público tá certo, é. né, e E uma coisa também que eu falo, a gente tem que ouvir os grandes. A gente tem que eu tenho muita, assim, sorte, sim, porque eu tenho uma afinidade com pessoas, assim, muito boas e que me deram sempre bons caminhos, sim. mas eu fiz exatamente o que elas mandaram. Uhum. Então, por exemplo,
quando eu converso com a Luísa Barcelos, Sim. né, e ela fala para mim: "Você precisa fazer isto, isto e isto". Aí eu faço isto, isto e isto. E se Porque fizesse ela tá lá na frente. sim, Ela tem uma informação que eu não tenho. sim, sim. Ela tem, olha o que que uma marca, que vende no Brasil inteiro, que produz, ela tá lá na frente, ela tem a informação. Uhum. Então ela vai falar para mim: "Alessandra, faz isso". Aí eu falo: "Tá bom, assim eu vou fazer". Aí, por exemplo, a Rafa, Uhum, da Vicenza, que também é muito próxima, uhum. são pessoas, não tô falando que ela é próxima só de mim, ela é Sim, próxima dos dos clientes clientes dela. dela, Uhum. entendeu. Então, aí ela fala pra mim: "Você tem que fazer isso, você Sim. tem que fazer isso, você tem que". E eu tenho uma pergunta também que eu faço muito assim para os meus representantes: "O que que você tá vendo aí que o pessoal tá fazendo?" Sim. Eh eh eh, De que eu não tô vendo, sim, né, porque eu também você não se gosto espelhar, né. muito eu não sigo concorrente. Uhum. E eu não gosto de ver. Sim. Eu faço o meu trabalho, olhando as marcas e olhando o Aonde que você quer chegar, né. assim, com uma inspiração, assim, para a gente entender que a gente pode fazer. Eles são grandes, mas a gente pode fazer. Sim, A com gente certeza. pode buscar. A gente pode buscar um estúdio fotográfico para fazer uma foto melhor. Sim. A gente pode buscar, uma como é que eu vou uma dica de marketing. É aquele negócio, é você pensar grande mesmo às vezes você sendo pequeno ali diante de um Ué, grande, eu né. quero contar um negócio aqui que eu acho que a gente conversou e ele é muito legal, gente, muito legal. Eu tenho uma prima do meu marido, e ela muito bonita, e eu falei com ela assim: "Você vai ser o rosto da Cash, lá nos anos 90". Uhum. Ah, ela: "É mesmo?" Eu falei: "É, você vai ser o rosto da Cash". E ela, como a mãe dela também tinha fábrica de roupa, e ela estava inserida nesse mercado, então tá, então a gente leva a roupa da minha mãe, e a gente faz os anúncios. E aí, eu tinha um parceiro, de trabalho na rádio, que era o Emerson, e aí o Emerson, montou uma agência de publicidade. Então veio o Emerson e ai, que pena, esqueci o nome. E aí vieram os 2. "Alessandra, vamos fazer anúncio na TV?" Aí eu falei: "Ai, vamos fazer. Nós vamos fazer até no Fantástico, dá para anunciar no Fantástico e no Faustão". Eu falei: "Nossa, nós vamos fazer". Vamos fazer. Isso é quantos anos atrás? 1990. 90 e poucos, assim. Final dos 90, assim. E que vão falar assim, que nenhuma loja no Vale do Aço, às vezes, imaginava que um dia poderia isso. Até faziam, porque a gente tinha aqui uma da Globo que era regional, Afiliado. então ela vendia para todo mundo aqui. Sim. Muita gente anunciava. Menina, mas nós fizemos tanto anúncio maravilhoso. E eles estão todos naquelas fitas de videocassete, e nós vamos levantar isso tudo. Nós estamos tentando o Éder também está tentando na produtora, isso. E aí a gente fez cada anúncio, maravilhoso. E outra coisa que eu fazia muito era feira. Sim, Por exemplo, tinha aqui em Timóteo a Feira da Mulher, eu fazia, sim. porque eu lembrava lá dos meus pais fazendo a Feira da Paz, que era nos anos 80, início dos 80, eu era criança. E então eu falava assim: "Gente, a gente tem que ser visto, Sim. você tem que ser visto". A frase, aquela frase: "Quem não é visto não é lembrado", é ela É mesmo, real. é ela mesmo. Então, a gente fez tanto anúncio, pagava aquela fortuna pra sair ali 30 segundos no Faustão, no Fantástico, mas Uhum. foi construindo a marca da Cash. Sim. Porque eu não sei se você sabe, hoje a Cash é uma marca de sapatos. Oh, legal, legal. Então tem 4 anos que foi essa mudança aí da pandemia, a gente começou em 21. Então 21, 22, 23, 24, tá indo para o 5º ano a marca da Cash. Vocês fabricam mesmo A gente não pra fabrica, mas a gente tem parceiros parceiros, que fazem marca da com a nossa marca. legal. E a nossa marca, ela já vendeu milhares de pares. Sim, que legal. Então essa é a ideia Sim. também, é a gente já construiu uma marca, Uhum. mas a gente tinha construído uma marca de varejo, hoje a gente está construindo uma marca também de Fa sapatos.
Que legal, que bacana. É. Falando um pouquinho, assim, né, de tudo que você construiu, né, e tudo, você me falou ali que, né, vocês já venderam 14.000 pares de calçados da Cash, né, que é o nome Cash, né, Já. mas eu tenho certeza que não foi só coisas boas, né, não foi só crescimento e tudo. E o que que você vê, assim, de erro que você passou para outras pessoas não passarem por isso de novo, e se tá passando, já resolver isso logo. O que que você enxerga como, assim, um erro que aconteceu com você e que você leva para o aprendizado para o resto da vida da Cash, você vai levar isso? Bom, Amanda, eu acho que eu passei anos da minha vida sem conhecer meus números. Sim. Eu tinha os números, o sistema, e eu não conhecia, eu não fazia relatório, eu não conhecia. Então, hoje eu falo assim: a gente precisa conhecer os números da gente. Não só na hora de fazer um pedido, na hora de planejar essa verba para fazer a compra, conhecer quantos por cento cada fornecedor representa dentro do seu Sim. faturamento. Então, eu passei anos da minha vida, tipo assim, lá, Não quero nem saber. fingindo que isso não era importante. Sim, tá dando pra pagar os Isso boletos, tá indo, né. mas e quando você faz os erros, e não dá para pagar os boletos, porque você cometeu os erros Sim. em cima dos números mesmo. Então, eu fiz uma consultoria, em 2018, foi antes da pandemia. Gente, foi assim, foi uma coisa assim, foi essencial. Se eu Sim, não tivesse feito, eu não sei o que que seria de mim ali em 2020. legal. Então, eu lembro que o Júlio, ele me apresentou, assim, muitas coisas, ele buscava, puxava de mim, Sim. e esse número, e esse, vamos analisar a marca, vamos analisar a margem de contribuição. Olha, quer dizer, Sim. eu sou formada em administração, Uhum. e eu ficava, né, E eu falo assim, assim, deixando passar. a gente que é, né, um estudioso ali na Seudin, um pouco do ramo da moda, o financeiro da moda, o que mais acontece às vezes, assim, o lojista ele abre a loja às vezes na empolgação, não olha para dados, não olha para número e vai virando aquele bolo de neve, quando já vê, era uma empresa super próspera, com consegue vender bem, mas só tá pagando boleto, não tá dando resultado e daqui a pouco isso acaba desanimando, né. Então eu acho assim, é um ponto que para qualquer ramo, mas principalmente ali para o ramo da moda, né, que a gente tem um custo muito alto, que tem a tendência ali do lojista sempre querer comprar, comprar, comprar mais. Se você não souber na ponta ali do dado quanto que você pode comprar esse mês, quanto que você pode fazer de pedido, o que que vai sobrar, a tendência é justamente você virar uma bola de neve, daqui uns dias você desanimar ou às vezes até mesmo a empresa falhar. Ela vai minando, É, né, ela vai é de vari cada coleção vai minando um pouquinho. exatamente, foi justamente assim, a Seudin nasceu justamente com esse desejo, enxergando que assim, cara, o lojista ele se perde ali, mas não porque ele sabe que às vezes é necessário, mas ele não tem tempo, ele não tem quem olha por ele não tem nada pronto, né, tem no sistema, mas nunca para olhar, né, igual você falou que era Tira os relatórios. exatamente. Então, legal aí essa você trouxe esse insight, né, e acho que casa muito com o que a gente pensa dentro da Seudin para o crescimento aí mesmo. E aí entrando um pouquinho assim, né, eu sei que você, né, você viaja muito, você gosta muito de viajar, vi ali no seu Instagram, né, suas meninas também. Você sempre busca referência fora, né, que você falou dos grandes ali. E quando você volta, assim, de uma viagem, como que você aplica aquilo na prática? Como que você faz para falar assim: "Cara, eu vi aquilo, como que eu vou transformar aquilo em realidade?" Porque eu falo que muitas vezes a gente tem tantas ideias, tantas coisas boas, que fica só aqui dentro, né. E principalmente quando a gente viaja muito, surge muitas coisas, né. O que que você faz para você colocar em prática mesmo e efetivamente fazer acontecer ali dentro da Cash e não ficar só lá: "Ah, quando eu fui em Paris, a loja estava linda, eu conheci isso, vi aquilo". Nossa, eu acho que é tão inspirador, mas Uhum. tão inspirador, porque primeiro você vê também um pouco do futuro, né. Sim, Às vezes ele te deixa um pouco triste, sim. quando você olha para aquilo ali e fala: "Nossa, tá caminhando para isso, é difícil", né. Igual dessa vez agora eu vi muito o varejo com pouquíssimas pessoas, quase um autosserviço. Sim, Então só a pessoa para receber. sim, E em algumas lojas já não tem nem caixa mais, né. sim. Já tá tudo aquela, Automático, né. né, aquela Pode chegar. caixa, você joga lá, enfim. Uhum. Mas gente, eu tive uma experiência esse ano, que eu não me esqueço, que foi uma experiência do show do vendedor. Sim. Essa experiência, ela foi, assim, maravilhosa, inclusive eu quero gravar isso para deixar no meu feed. Então, a gente chegou numa loja em Girona,
que é uma cidade medieval, e aí nós entramos numa lojinha, dessas lojinhas de souvenir. Então tem, imã de geladeira, tã-tã-tã, camiseta, né. Aí é lógico, a gente foi na Espanha comprar o quê? Leque, tem que comprar leque. Aí entramos na loja, e aí começou o show do vendedor. Eu chego a arrepiar, juro por Deus. E olha que Aí você é uma super vendedora, gente, mas esse cara eu nada tinha que conseguiu te ter encantar. eu tinha que ter filmado, eu não esqueço dos olhos dele. Aí eu peguei o leque, peguei o leque, comecei a fazer assim com o leque. Eu, a Letícia e Cecília. Aí ele fez assim pra mim: "Não é assim que usa o leque". Eu falei: "Não". Ele falou: "Não". Aí ele me ensinou a pegar no leque, me ensinou a posição de mexer com o leque. Aí ele começou a me dizer: "Você sabe, por que que usa o leque? Por que que faz assim com o leque?". Aí era lá nos bailes, aí era uma forma da moça, mostrar que ela estava disponível para dança. Aí gente, mas ele deu um show, mas ele foi tão eu ficava assim, com a boca aberta. E isso não durou, assim, 30 segundos não. Aí ele foi falando, eu fui fazendo assim, né, eu fui fazendo assim: "Ai, que lindo que é o vendedor que sabe, é lindo demais. Ai, que lindo, como que eu gosto de vender, Sim. como que é gostoso você ver quem tem paixão Sim. para encantar o outro". Uhum. Aí compramos, todas nós compramos o leque. Aí eu perguntei para ele: "Você é daqui?", porque é uma cidade medieval, né, a pessoa aí ele falou: "Sou, minha família tem mais de 130 anos que", mais ou menos isso, "que mora aqui". Aí eu perguntei: "Qual que é o seu sobrenome?". Aí ele falou: eu não entendi nada que ele falou, Aham. devia ter pegado o Instagram deles, pra poder ver a Sim. história dessa família, né. E assim, o vendedor tem que dar show, Sim. o vendedor tem que dar show. Eu falo que é a era que as pessoas estão buscando encantamento, porque o que não foi encantado vai estar na internet, vai estar no online, vai estar ali que você consegue buscar. Então, Mas o povo não tá tá cada entendendo vez que tem que é isso, aprender a fazer show. tá cada vez mais difícil você encontrar pessoas que conseguem abrir, mas é aquilo que você falou da oportunidade. Aqueles que justamente estão buscando ali É. o encantamento de enxergar o cliente, de fazer o diferente, Aí é tá que vai transformar. É esse vendedor ali que você podia comprar leque em qualquer lugar, mas nossa, ele mas a ficou para a história. experiência foi Então eu acho que isso serve pra gente. Será que a gente tá ficando, nossas empresas tá ficando na história para alguém? isso. Para lembrar que, tipo, eles me encantaram, olha como que foi, né? É, Desse sentimento, né? é. E eu queria assim, você falou muito das suas filhas, né, e tudo, e você falou também do futuro ali da Aham. Cash. Hoje você se considera uma empresa ainda familiar? Você pensa em deixar isso para suas filhas ou deixa elas seguirem, se elas quiserem bem? Qual que é o futuro ali? O que que você pensa desse futuro? Como que você faz para trazer elas para perto? Para quem aí está com filho também, como que você faz isso hoje? Eu brinco com meus amigos assim, eu só penso em aposentar, todo dia. "Ah, tô vendo que você pensa só em aposentar". Não, mas eu penso assim, Uhum, eu acho que a Cash, ela vai ficar, uhum. né, Sim, porque, ela é um negócio muito próspero, sim, né. Eu acho que as minhas meninas, elas já estão na área de saúde, sim. então eu acho que elas Não. não, Uhum. eu acho que não. Todas as 2 estão na área de saúde. Todas as 2. Uma foi para o lado da profissão do pai, Uhum, e a outra foi para outra coisa nova para nossa família. uhum. Mas eu acho que elas serão empreendedoras Sim, dentro do 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 co negócio também. porque o que elas pensam é empreender. Sim. Elas pensam em empreender, elas pensam em fazer negócio com Uhum. o que elas, fizeram, porque, por exemplo, meu marido também, ele é empreendedor na área dele de Sim, odontologia, legal. então desde o a primeira fase da vida dele, ele empreendeu sozinho no consultório, Uhum. então, investiu também na capacitação dele, né, e foi dentro daquele negócio. Então eu penso assim, vai aparecer alguém no futuro que vai levar essa história e quem sabe nós E vamos vai ficar continuar com essa igual esse história. moço aí de Girona, Uhum. que Sempre tenha tantas gerações. e você sabe, tão interessante, eu tenho uma marca que é a Swarovski, ela tem 130 anos. Que legal. Então a gente fica pensando, né, por que que as empresas não podem ter vida longa? Nunca.
elas devem pensar em vida longa, Sim. mesmo que elas não fiquem ali nos fundadores. Hoje a gente está vendo isso muito nas marcas, Uhum. marcas que foram fundadas e foram vendidas. Sim. E é isso, Mas o porque é que legal continua, uma né. história maravilhosa, Uhum. não é? Legal. A gente tá chegando um pouquinho aqui ao fim, mas ainda tem algumas perguntinhas que eu queria, assim, pra gente fechar com chave de ouro, que eu acredito que, né, essa história sua, assim, eu acho que foi sensacional, nosso bate-papo, assim, tá muito gostoso mesmo. E eu queria que você deixasse, assim, algum aprendizado que você teve aqui na sua jornada, né, que serviria para alguém de inspiração, que você acredita, né, ou alguém às vezes que tá ali pensando em empreender, o que que você deixaria ali de recado para essa pessoa? O que que você pudesse falar com ela ali agora, o que que você falaria? Ah, você quer que eu olhe para cá? Pode, olha para cá, tá querendo com ele aqui, ó, Vai isso, aonde? era essa aqui. Eu acho que você tem que atender bem, e você tem que fazer um time que atenda bem. Eu acho que tudo é o show, o seu show ali na hora de vender, mas não é um show proposital, é um show do coração, é uma coisa que você tenha paixão, você goste, mas as outras pessoas que estão com você precisam aprender com você. Então você tem que ser, se você não sentir isso, provavelmente você não vai conseguir colocar isso no seu time. Então, você tem que mostrar isso. Você tem que ser o exemplo. Você tem que atender bem para seu time atender bem. Você tem que cuidar da sua empresa para o seu time cuidar da sua empresa. Então, tem essa paixão? Tem essa Sim, vontade? que vai. Vai lá e coloca. Não é? Seja um bom exemplo, É isso aí. não é? E por último, o que que te move? O que que faz a Alessandra acordar e falar assim: "Cara, eu amo essa loja, eu quero continuar com ela", igual você falou assim, brincando: "Ah, quero aposentadoria", todo mundo: "Ah, tem certeza que você vai aposentar?". Mas o que que te move pra falar assim: "Não, eu não vou aposentar, eu vou ficar até eu estiver velhinha, eu vou estar aqui, vai ter alguém aqui no meu lugar, mas eu vou continuar vindo aqui". O que que te move? O que que te faz ter esse desejo, esse brilho no olho que você tem? Eu falo assim, o que você fala com a gente é o que você contou do vendedor é o que a gente vê em você contando de história, né. Ah, eu gosto muito da minha do que eu consegui colocar na minha rotina hoje. Sim, Então, hoje eu tenho uma rotina que cabe, ficar bem na loja, ser feliz na loja. sim, Não foi assim, sempre, mas hoje eu consigo ter a minha vida pessoal, sim. eu consigo cuidar de mim, então eu acordo, eu vou para as minhas atividades, eu tomo meu café com calma, eu faço as minhas orações, nesse momento, eu não corro mais para sair de casa. Eu acho que isso é muito É aquela importante. frase que eu vejo, né, o que que você está falando, que todo mundo fala assim: "Encontre um trabalho que você não precise trabalhar". E você encontrou nisso, né, assim, Eu acho é que tá porque próximo uma disso, você né, acredita? não é um trabalho é igual assim, é claro, se você quer que aquilo ali Lógico. prospera, né, eu acredito, assim, que aquilo ali, né, é um Responsabilidade, você tem uma responsabilidade, mas tem um amor, tem um desejo muito maior do que, né, tudo aí que te faz ficar animada. amar. Sabe uma coisa que eu acho que pode doer no empreendedor? Sim, E é claro que às vezes no início, é quando ele tá matando o CPF dele, sim. para ele ganhar lá no CNPJ. Sim, Isso é muito duro, sim, e a gente tem que ter essa alegria, sim. né. De você estar bem no CPF, tá, né, é o Acho. CNPJ, aí que você vai ter realmente uma vida Eu próspera, né. acho, eu acho que Porque combinar isso aí, ter tempo, porque Uhum. também essa mudança aconteceu de uns anos para cá, que Sim, a gente não pode só trabalhar, sim. morrer de trabalhar, Uhum. não é? Sim, com Eu penso isso, Amanda, eu falei assim: "Gente, mas o meu pai e a minha mãe, eles pensaram isso em 87, eles Uhum. tinham 6 lojas. Sim. Por que que eu demorei tanto para pensar nisso?" Não é? Sim, Então você organiza, você vai ter um time. Se você precisar até fazer um horário especial, se for só você, se seu time for, porque faça então. passa. Uhum. Faça então, ninguém é obrigado Sim. a abrir e fechar em tal horário. Exato. Você pode abrir e fechar em tal horário, mas você não é obrigado. É, Então sim, encontre isso, sim. não é? Que eu falo que o CNPJ ele tem que ser aquela fonte de animação para o CPF, né, de querer, de É. vambora e tudo. E não pode
entrar por cima do CPF, né, Matar o matar CPF. o CPF, Eu acho que exatamente. isso aí é que acaba com Com o e empreendedor. quando o empreendedor viu que isso aconteceu, aí é sinal que não deu certo, Sim, exatamente. não deu certo. Verdade. Alessandra, que conversa maravilhosa. Também adorei. Te agradeço demais mesmo. Tenho certeza que você aí gostou muito também, né? Tem muitas dicas valiosas aqui. Acho que é uma história que deu para aprender muito, para construir muito. E tenho certeza que aí você, empreendedor, se você gostou também dessa história, vão vir novas histórias por aí. Acompanha com a gente, que eu tenho certeza que assim você vai aprender, vai conseguir colocar em prática e principalmente fazer crescer aí o seu negócio, fazer crescer o seu CPF também, que é o que a gente está falando aqui. E se você tiver alguma indicação também de alguém que você acredita que tem uma história fantástica, assim como a da Alessandra, liga, vem aqui, manda aqui pra gente, que eu tenho certeza que essa pessoa vai estar aqui com a gente também. E claro, gente, me conta lá no meu Instagram também, que é @amandaseudin, que vocês acharam. E vai também no Instagram da Cash, que é... Eu tenho Cash Calçados, que é a coleção nova, Hum. eu tenho Cash Calçados Outlet, que tem promoção Aí, ó. o ano todo, e eu tenho o meu, sou a Lê Nogueira, que eu também Acompanha sua vida ali, pessoal, né, você ficaria curiosa. isso aí. Então segue a gente lá, dá opinião, fala, fala se tá gostando, se não, que eu tenho certeza que a gente vai construir juntos aí uma jornada de empreendedorismo, melhorando cada dia mais.